Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e finalmente, já que foi uma nova data, né, foi alterada essa questão da prorrogação, da medida provisória 1000, daquele valor de R$600 para R$300 que seria debatido nessa sexta-feira, foi ameaçado entrar em pauta, mas aí não entrou em pauta. Medida provisória 1000 é o vídeo de hoje, finalmente será na próxima segunda-feira, dia 21, será pautado. O que dizem os líderes, o que falam esses parlamentares, o que diz o próprio presidente da Câmara dos Deputados Federais? O Alex, eu tenho interesse, eu quero saber, vai sair essa medida provisória 1000 ou não? Preste atenção a todas as informações nesse vídeo, tá? Lembro que a pedido do governo, Maia retirou essa medida provisória do auxílio que estaria entrando em pauta, mas mesmo assim, depois que tirou, ele ainda atacou o presidente Jair Bolsonaro. Lembro que o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, afirmou em plenário que a medida provisória que cortou o valor do auxílio emergencial pela metade, quando era 600 e baixou para 300 e passou a ser chamado de auxílio emergencial residual ou extensão. Segundo esse deputado, né, o Ricardo Barros, que é líder do governo, ele falou que esse valor dos R$300 já cumpriu os seus efeitos e pediu que ela não fosse votada. Diante do pedido, o presidente da Casa, o Rodrigo Maia, afirmou que deixará a proposta fora de pauta, e foi o que aconteceu nessa sexta-feira, dia 18 de dezembro. Maia espera, ou pelo menos o Rodrigo Maia esperava que o governo formalizasse em plenário sua objeção em uma manifestação pública para se precaver contra futuras acusações de que ele foi o responsável pelo fim do auxílio emergencial e por manter nos R$300. O Ricardo Barros disse que queria esclarecer a informação de que não haverá o 13º do Bolsa Família esse ano por culpa de Maia e afirmou que a proposta não foi votada porque o senador Randolfo Rodrigues, relator da medida provisória que cria, ou pelo menos criava o benefício, incluiu no texto a previsão de um abono natalino para os beneficiários do BPC, pessoal que é o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Esse Ricardo, ele disse o seguinte, o líder do governo, não havia recursos para isso e, portanto, o Ministério da Economia pediu que essa medida não fosse votada. Ele falou a respeito da possibilidade do 13º do Bolsa Família, que ficaria todos os anos, mas aí preferiram deixar caducar, porque além de pagar o 13º do Bolsa Família, o texto também previa, se fosse aprovado, pagar um salário mínimo quem fizesse parte do BPC. E aí, segundo o que o Ricardo, líder do governo, disse, o governo não tinha esses valores para poder arcar com esses pagamentos. Por isso que foi feita essa recomendação de não aprovar o 13º do Bolsa Família esse ano e esperaram caducar, e foi o que aconteceu. Bem, todo esse processo, tudo isso que aconteceu na sexta-feira, o Rodrigo Maia assumiu a tribuna para discursar e disse que exigiu esse posicionamento para que Bolsonaro não use, no futuro, a não votação da medida provisória do auxílio emergencial para jogar a culpa na Câmara ou nele. A narrativa de que eu deixei caducar a medida provisória do 13º não vem de hoje, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Continuou, peguem as redes dos bolsominions, dos extremistas, eles me acusam disso há um ano. Para o presidente da Câmara, Bolsonaro atua conjuntamente com seus apoiadores nas redes sociais para desqualificar a imagem dos adversários dele com mentiras. Ele disse, mas hoje o próprio ministro Paulo Guedes confirmou que o presidente é mentiroso quando disse que não há de fato recursos para o 13º do Bolsa Família, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados Federais. E aí continuou. O deputado usou o discurso para criticar o presidente e a falta de direção do governo e falou o seguinte, abre aspas, quando você disputa uma eleição para a presidência da República, você assume a responsabilidade de dar o norte para o nosso país. Infelizmente, não é o que tem acontecido nos últimos 2 anos, criticou, mas disse, o próprio Rodrigo Maia continuou falando o seguinte, se o presidente tivesse coragem, o Congresso poderia estar discutindo o 13º ou mesmo a ampliação do Bolsa Família, mas que não há recursos para isso porque Bolsonaro não teve coragem de encampar
a PEC emergencial que cortaria gastos obrigatórios e nem de propor uma alternativa. E aí ele falou: se hoje o presidente não consegue promover uma melhora no Bolsa Família para esses milhões de brasileiros que ficarão sem auxílio emergencial, é culpa dele, afirmou o presidente Rodrigo Maia contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele lembrou também que escreveu um artigo em plena campanha eleitoral municipal defendendo medidas como a desindexação das aposentadorias, o fim do abono salarial e dos auxílios recebidos pelos servidores públicos e militares, enquanto Bolsonaro tem um governo com agenda liberal na economia, mas que o próprio presidente não tem coragem de encampar. E ele falou: talvez setembro não fosse o momento adequado. Para ele escrever o artigo, talvez o adequado, se eu quisesse utilizar politicamente a presidência da Câmara, seria votar a medida provisória 1000, faltando uma semana para a eleição, disse o disse o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Ele disse também que poderia pautar a medida provisória 1000 do auxílio emergencial para desgastar Bolsonaro, mas não fará isso porque já está registrada a posição do líder do governo de não votar a proposta e que sua base aliada obstruiu a sessão com a apresentação de requerimentos para que o projeto seja retirado de pauta e não seja votado. Foi isso que aconteceu. Na sexta-feira estava previsto, ontem, sexta-feira, 18 de dezembro, não foi votado. Bem, o Rodrigo Maia, de novo, disse: eu precisava fazer o meu discurso para resguardar essa casa e também minha presidência, porque amanhã a narrativa vai deixar de ser o 13º do Bolsa Família e vai ser o auxílio emergencial, disse Rodrigo Maia. Lembro que, prestes a deixar o cargo, o presidente da Câmara afirmou que continuará do lado da democracia e da agenda de costumes que divide o Brasil, que radicaliza e gera ódio entre as pessoas. Ele disse: e como essa é a agenda do presidente, eu continuarei sendo um leal adversário do presidente da República naquilo que é ruim para o Brasil e serei um aliado do governo e não do presidente do governo, nas pautas que modernizam o Estado brasileiro, fecha aspas, discursou Rodrigo Maia. Após esse discurso, partidos de oposição independentes discursaram em apoio à fala do presidente da Câmara, a favor do Rodrigo Maia, e criticaram a declaração do Bolsonaro sobre o 13º do Bolsa Família e o auxílio emergencial, dizendo que ficou claro que foi o próprio governo que não quis votar essas propostas. Resumo de história: medida provisória 1000 que seria votada nessa sexta, dia 18, não foi votada. A previsão agora é que entre em pauta na segunda-feira, talvez até terça. Portanto, estamos acompanhando. Fala sobre essa medida provisória 1000/20, sobre a questão do valor que foi reduzido de 600 para 300 reais. O próprio presidente Rodrigo Maia falou também sobre a possibilidade de votar nessa prorrogação, ou seja, que haja uma nova prorrogação para 2021, mas aí se a Câmara dos Deputados aprovarem, se a Câmara aprovar, aí teria que ir para o Senado avaliar, aprovar, e aí iria para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Resumo de ópera: não houve votação da medida provisória e agora é aguardar segunda-feira ou terça-feira para ver se de fato entrará em pauta. É uma situação. Essa é toda a história do resumo do que aconteceu nessa sexta-feira sobre a prorrogação, a medida provisória 1000/20. É uma novela, né? O que é que você acha de tudo isso, hein? Eu quero lembrar que quem sai no prejuízo é o povo. O povo que estava dependendo que essa medida provisória fosse votada, não aconteceu a votação. A esperança é na próxima semana, segunda, talvez terça-feira. Vamos acompanhar tudo isso e trazer mais detalhes para você. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo aqui embaixo, é importante você fazer isso. Aqui é para você se inscrever, aqui ó, você se inscreve, onde teu nome escrever, se destacar de vermelho, você que está visitando a gente pela primeira vez, tá bom? Clicando aí, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Dá a tua opinião dessa novela. É uma novela, é uma verdadeira novela, e a gente vê que na política até boi voa. É verdade. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas possam ser alcançadas, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Abraço a todos, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.